Olá, uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo, nesta segunda-feira, dia 5 de março. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, sistema analógico, sistema digital, também pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você que pode acompanhar também pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro, onde tem notícias, informações, vídeos, reportagens e sempre grandes oportunidades de negócios e, claro, a transmissão do Canal do Boi e também do Agro Canal, a transmissão ao vivo dos nossos canais. Você também pode nos acompanhar lá no Paraguai e aqui no Brasil também pela TV por assinatura Neo TV. Você também já está aqui ao vivo, está no Facebook, estou olhando aqui o Agricultura BR. Você pode nos acompanhar pelo Facebook do Canal do Boi e também todas as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Através deste momento, a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. E olha, o assunto agora é soja e a colheita da oleaginosa. Você vai acompanhar conosco agora os números da Pátria Agronegócios em torno do que vem ocorrendo com a safra brasileira, já próxima de finalizar a colheita, mais focado em estados do Rio Grande do Sul, por exemplo, e também os estados que compõem o Mato Piba, que é onde ainda a colheita está andando, ainda faltam grandes áreas ainda para serem colhidas. Você vai ver agora os números da Pátria Agronegócios, comparando a média dos últimos 5 anos, também com o que acontecia no ano passado. Você pode observar que a safra atual já se aproxima da média, né? A média é de 79,5% para essa época do ano, portanto, dia 2 de abril, que é quando fechou aqui esse levantamento da Pátria Agronegócios. Em 2 de abril do ano passado, estavam colhidos no Brasil 86,2% de toda a safra de soja. Agora, dia 2 de abril de 2021, 79,3% são os números que eu destaco agora com a Agricultura BR, trazendo para você aqui os dados relacionados à colheita da oleaginosa. Agora, nós vamos ver alguns dos principais estados produtores do país em relação ao que vem acontecendo com a safra brasileira. Tanto aqueles que já estão bem adiantados, quanto aqueles que estão ainda numa situação ainda de começar lavoura. É o que você acompanha comigo na tela, começando pelo estado do Mato Grosso, é o maior produtor do Brasil. Você vê o Mato Grosso aí com 99,40% da sua área já colhida de acordo com a Pátria Agronegócios. Pode passar para o próximo estado. O próximo estado também está no centro-oeste brasileiro, é o estado de Goiás. Você vê aqui Goiás com 95,60% da sua área já colhida. Pode passando por outro estado, vamos passando rapidinho, que agora é Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul está colhido aqui a safra, de acordo com a Pátria Agronegócios, em 97,10% até o último dia 2 de abril. Agora o Paraná. O estado do Paraná está com 88% de acordo com a Pátria Agronegócios. O Paraná que teve muito problema aí em relação à sua colheita e os primeiros resultados mostraram uma soja que ficou afetada pelo excesso de chuvas na finalização aí do desenvolvimento da lavoura. Agora trazemos o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem bastante atraso, mesmo comparado ao ano passado. O Rio Grande do Sul, e pode voltar aqui um pouquinho para o estúdio, o Rio Grande do Sul, os estados do Mato Piba, tem uma realidade diferente de colheita, o sojicultor sabe muito bem disso, né? Eles começam a semear mais tarde e é por isso que, frente aos estados do centro-sul do Brasil, como Paraná, São Paulo, Minas e os estados do centro-oeste, sempre vem menos adiantado. Mas, entretanto, aqui o avanço da colheita da soja no Rio Grande do Sul fica aí em 40% do que estava no passado. No passado estava em 48%, agora está em 27%. A notícia boa, e daqui a pouco eu vou trazer os dados da Stonex, é que no Rio Grande do Sul aumentou a estimativa de produção de soja. É isso mesmo, no Rio Grande do Sul melhora a estimativa e lá, por enquanto, a colheita está em 27%. Vamos passar para mais um estado agora, nós estamos mudando de região, estado da Bahia. O estado da Bahia é o 6º maior produtor de soja do Brasil, também vem com algum atraso frente ao ano passado, todos os estados estão com atraso na colheita. Bahia é Mato Piba, né, fronteira agrícola, vem com 49,5%, está
próximo à normalidade, ainda ficando em uns 15, 14 pontos abaixo do que acontecia no ano passado. Passando para o próximo gráfico, aqui o estado vai girando, estamos ainda na região nordeste do Brasil, estado do Maranhão, outro estado que compõe o Mato Piba, o último em destaque no dia de hoje, com 51,5% da sua área colhida. É o que a Agricultura BR destaca para você para falar sobre colheita de soja no Brasil com os números da Pátria Agronegócios. E a Stonex divulgou os seus números em relação à safra brasileira de soja 2020-2021, com elevação para a campanha, agora chegando a 134 milhões e 20 mil toneladas, de acordo com os números apresentados pela empresa de consultoria. Alguns dos números que foram colocados mostram uma situação de melhor desempenho em alguns estados. O principal deles, em termos de desempenho, é o Rio Grande do Sul, tem elevação na estimativa em 1,5 milhão de toneladas, e isso que faz com que se acredite numa safra de soja ainda maior, de acordo com os dados da Stonex. Vamos dar uma olhada então nos números então que foi apresentado pela empresa de consultoria. Como eu disse, o volume de soja apresentado a ser produzido tem estimativa agora de 134 milhões e 20 mil toneladas. Aqui uma elevação de 7,5% frente aos 124 milhões e 500 mil toneladas que foram estimados pela Stonex na última campanha. Então, 7,6% de alta. A área também teve uma ligeira correção para cima, para 38 milhões 430 mil hectares, cerca de 100 mil hectares acima do que era previsto no mês passado. Produtividade também melhorou um pouco, de 58 para 58,16 sacas por hectare. É que a Agricultura BR vai mostrando aqui em relação aos números, aos dados apresentados por Stonex. Agora, como eu estava dizendo, desde a abertura do programa, o Rio Grande do Sul é o estado que mais chama atenção. De acordo com a Stonex, até o mês passado, a previsão era produzir 20 milhões e 800 mil toneladas. Esse número agora sobe para mais de 22 milhões de toneladas. Outros estados também que estão com destaque de alta são aqueles que compõem o Mato Piba, fronteira agrícola. Veja comigo agora quem está subindo, quem está descendo. Olha só, quem está subindo? A alta é no Rio Grande do Sul, é a mais expressiva, é no Rio Grande do Sul, sai de 20 milhões e 860 mil toneladas para agora uma estimativa de 22 milhões e 300 mil toneladas, mas também com estimativas melhores, Maranhão e Piauí. De acordo com a Stonex, quem está com expectativa de queda frente ao mês de março? Os estados do Mato Grosso é o maior produtor de soja do país, Paraná, o segundo maior produtor de soja do país, também com queda, e o estado de São Paulo também com recuo, como você pode acompanhar aqui no Agricultura BR. Tem uns estados que estão com estimativa de alta e outros com estimativas de baixa, de acordo com a empresa de consultoria. Um outro dado importante é em relação ao quadro de oferta e demanda da Stonex. Melhora a oferta, ela fica um pouco maior, né? 134 milhões e 20 mil toneladas de soja sendo produzidas. Estoque praticamente não existe. A Stonex afirma que o estoque de entrada nessa safra 2021 foi de 160 mil toneladas, é praticamente nada. Não tinha nada de soja no Brasil no começo dessa safra. A próxima pode ser que tenha mais soja, mas como a própria Stonex coloca, tem ainda muita coisa para se discutir em termos de exportação por conta também das questões de mercado. Vamos dar uma olhada então como é que fica esse quadro de oferta e demanda e também comentando um pouco dos dados que foram apresentados. Produção, como eu disse, estimada em 134 milhões e 20 mil toneladas. A Stonex acredita em 82 milhões de toneladas a serem exportados. Contudo, a equipe de Ana Luísa Lodge afirma que as variáveis de demanda, especialmente exportação, podem sofrer mudanças significativas, o que pode reduzir esse estoque final. Olha lá, exportação em 82 milhões, consumo em 48 milhões de toneladas, estoque final em 4 milhões 380 mil toneladas. É muito? Não, é pouco.
Entretanto, pode deixar o gráfico aqui um pouco, entretanto, quando você compara com a média dos estoques brasileiros, estoque de passagem é muito alto, né? Para você ter uma ideia, acabei de falar, foram 160 mil toneladas de estoque de passagem da última safra e agora pode chegar ali a 4.380.000 toneladas. Entretanto, a Stonex afirma, isso pode mudar sensivelmente por conta das questões de demanda, principalmente exportação, que podem se alterar. Trazemos agora os destaques para o mercado internacional da soja. Eu ressalto que soja teve sobe e desce na semana passada, teve apresentação de relatório de estoque trimestral, relatório também apresentado com as áreas nos Estados Unidos, decepcionou o mercado, mas decepcionou de uma forma positiva, porque o mercado subiu depois desse relatório, depois houve uma correção e hoje, você acompanha comigo como é que vem soja, mais cedo vinha em alta e agora essa alta continua, a alta é boa, neste momento vai chegando próximo a 1% de elevação aqui, está em 0,8% a alta nas posições de mais curto prazo, maio e junho. Maio vem com 14 dólares 13 centes mais 6 o bushel, sobe 11,6 pontos, vai subindo mais de 0,8, quase 0,9 agora a alta para a posição de maio. Julho vem com 14 dólares 8 centes o bushel, agosto 13 dólares 74 centes mais 6 e eu destaco aqui também a posição de setembro a 13 dólares 4 centes mais 6 por bushel, são os destaques com soja negociado na Bolsa de Chicago em alta nesta segunda-feira, dia 5 de abril. Vamos acompanhar agora como é que vem o dólar, moeda norte-americana, referência no Brasil, vem com queda de 1,18%, é a sanfona do dólar que vai sendo tocada aqui no Brasil, né? R$ 5,64 mais 8, o dólar continua a sua relação aí de sobe e desce, como a gente costuma trazer aqui no Agricultura BR, normalmente isso não é muito positivo para travamento de negócios, porque acaba trazendo ali impactos que não são positivos, né? É melhor ter uma moeda um pouco mais estável, mesmo que seja para cima, um pouco mais para baixo, mais estabilização de moeda. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com Walter Pulga Júnior. Nós tivemos um final de semana prolongado, mesmo nos mercados que abriram na sexta-feira, Pulga, praticamente não se tem negócio, né? A operação toda virtual e em baixos volumes. Como é que segunda-feira vai abrindo para os mercados, influenciando a moeda norte-americana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Fabiano, o dólar já começou esta segunda-feira com uma perspectiva de baixa. Depois oscilou, chegou a bater a faixa de R$ 5,68, ou seja, ameaçou uma reação aí depois da abertura, mas também chegou a ceder mais, né? Chegou a cair para R$ 5,63. Neste momento, perto de 5,65, tem uma queda aí bem próxima de 1,20%. Agora, qual é a perspectiva do dólar? Porque o dólar não se desvaloriza mais frente a outras moedas. É que hoje, dados divulgados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, não, melhor, dados divulgados na sexta-feira que repercutiram hoje, trazem aí uma expectativa positiva em relação à economia americana. Por isso, há, vamos dizer assim, uma continuidade aí, uma manutenção de uma valorização do dólar que ocorreu forte na semana passada. Portanto, há uma perspectiva de baixa para o dólar frente ao real ou frente a algumas moedas, mas essa baixa é muito pequena. A expectativa é de que nós tenhamos aí uma recuperação rápida na economia americana. E por que isso ficou evidente? Ficou evidente porque, segundo dados do governo americano, foram criados 916 mil empregos durante o mês de março lá nos Estados Unidos. O mercado esperava menos de 700 mil. Como vieram aí números positivos, maiores, quase 1 milhão de empregos, isso reagiu positivamente. Então o dólar tende a se manter, pelo menos neste patamar, até com tendência de alta frente a outras moedas. Agora, o que acontece no mercado de bolsa é uma recuperação aqui no Brasil. Aliás, depois de um fim de semana prolongado, alta de mais de 1,5%. Agora nosso índice Bovespa passa de 117 mil pontos, chegou a se aproximar aí de 117.200 pontos. Agora, graças também a ações da Vale, né, que sobem quase 5%. Agora há pouco os papéis da Vale tinham alta de 4,91%. Neste momento, a alta passa de 5%. Papéis da Vale
são negociados acima de R$ 102,58, ou seja, essa forte valorização. E como é um volume muito grande de negócios, a Vale tem sempre ocupado no volume de negócios da Bolsa um número expressivo junto com a Petrobras, isso ajuda o nosso índice Bovespa. Bom, o nosso índice Bovespa agora há pouco passava de 117 mil, se aproximava de 117.200 pontos, alta de quase 1,60%. Ou seja, temos aí um movimento de recuperação da Bolsa e uma queda para o dólar. Mas nada também que altere muito o que nós já vimos em semanas anteriores. Portanto, o mercado brasileiro reage positivamente hoje quando falamos de ações, uma tendência de baixa para o dólar, mas não há grandes mudanças nas perspectivas para o mercado financeiro. Preocupação mesmo vem para a inflação, viu? Já há quem espera aí uma inflação acima da meta para este ano. Portanto, já há consultorias esperando aí uma alta acentuada dos produtos, dos preços, e isso deve trazer a inflação acima da meta, talvez acima de 5% este ano. De olho na informação, Fabiano, é com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Eu sigo trazendo dados, números sobre o mercado agrícola, mercado financeiro também, os últimos números apresentados. Soja em Chicago, dólar aqui no Brasil, reforçam e dão os parâmetros para os negócios com soja negociada nos portos aqui no país. Vamos aos valores de referência, a apuração é da Grânus Corretora, que diariamente nos traz os dados. Você vê aqui que entrega nesse mês, tá chamando aqui a atenção para isso, é entrega agora para o mês de abril, portos de Santos e Paranaguá, R$ 171 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grânus Corretora, é o que a Agricultura BR destaca para você neste momento em relação à soja. Amanhã a gente já traz soja negociada para os meses posteriores, mas ainda para entrega em abril, R$ 171 a saca de 60 quilos. Os valores médios, que a gente tem visto negociado desde lá no final do mês de fevereiro para abril, ficaram entre R$ 169 até R$ 172 a saca para entrega em abril. E aí, com essa informação que eu vou encerrar esse bloco, porque daqui a pouco eu falo sobre milho no Agricultura BR, e quando eu falar de milho você vai ver que a Stonex reduz a sua estimativa de produção. É menor quantidade de milho no país, o estoque de passagem na casa de 10 milhões de toneladas, o que significa aperto para as cadeias que são integradoras e também cadeia produtiva da carne bovina. Daqui a pouco eu explico essa história, e enquanto isso você entra em contato conosco, manda sua mensagem aí no nosso WhatsApp, no 67991733737. Vou para o intervalo e volto já. A sucessão soja-milho é a mais tradicional em todo o Brasil, nos lugares onde se pratica a primeira e segunda safra e o clima dá condições. O norte do Paraná é um caso clássico como esse. Você vai conhecer agora uma fazenda da região que faz esse tipo de sucessão, tem bons resultados, na reportagem de Mauro Andrade. A fazenda Alto Alegre, aqui em Cambé, no norte do Paraná, faz a sucessão soja, milho, safrinha. E eu vou conversar com Leôncio Ariose, que é proprietário e gestor aqui da fazenda. Leôncio, você está terminando de colher a soja e optou por plantar o milho. Vamos começar pela soja. Como é que foi essa safra 2021 de soja? Olha, essa safra foi uma montanha-russa, né? A gente começou bem desanimado com o atraso das chuvas, né? Ficamos aí 30 dias com seca aqui na região, mas a partir do momento que voltou a chover, a soja desenvolveu bem e conseguiu dar uma produtividade aí que para o ano foi muito boa para a gente. Fazendo um comparativo com a produtividade do ano passado, 19 e 20, com esse ano, dá para dizer que foi equivalente, um pouco menor, maior? Qual é a sua análise? Um pouco menor que o ano passado foi um excelente ano, mas como eu falei, pelos problemas que a gente passou no começo, falta de chuva, o atraso do plantio, a safra desse ano eu não posso reclamar, ainda mais que o preço está nesse patamar, na plena entrada de safra, né? Muito atrativo, né? Muito atrativo. E falando do milho, você optou pelo milho mesmo, você vai semear o milho nessa área que nós estamos amanhã.
Por que você optou pelo milho, sendo que ele já está, vamos dizer, fora do período de zoneamento agrícola e com isso você não tem a garantia do seguro? Mesmo assim, você vai plantar o milho? Esse ano a gente optou pelo milho, a nossa segunda opção seria um trigo, mas os problemas dos dois são bem próximos, né? Eu posso ter um problema com o milho, que é a geada, que aqui na minha região, na nossa aqui, afeta bastante quando tem. E por outro lado, o trigo também, uma chuva na colheita, eu também vou perder muito. Então eu optei pelo milho, pelo valor que está na lousa, né? O que eu vou conseguir comercializar, mesmo que sendo pouca coisa. E outra, a compra dos insumos, de tudo, da semente, né? Foi feita um pouco antes da alta elevada do dólar e de tudo mais. Então a gente vai conseguir uma relação insumo e custo boa. Esse milho que você vai semear amanhã, ele vai ser colhido final de agosto, começo de setembro. Ou seja, ele vai passar todo o período de inverno no campo. Isso te preocupa? O ano passado já aconteceu isso, por mais que a gente plantou mais cedo que esse ano, só que o ano passado aconteceu alguma coisa que o milho aqui atrasou 30 dias. Eu também colhi final de agosto e comecinho de setembro, nunca tinha colhido milho em setembro. A produção foi boa, não tive o que reclamar. Esse ano o problema vai ser mais a geada, se ele não estiver pronto ainda e gear até julho, é capaz da gente sofrer uma perda, sim. Ok, Leôncio, obrigado pelas informações, desejo sorte, sucesso e que o tempo colabore para que você consiga colher uma boa safra aí. De Cambé, no Paraná, Mauro Andrade. Fala agora da produção brasileira de milho. E olha, a Stonex reduziu em 4,5% a sua previsão de produção de milho em segunda safra no Brasil. E você sabe, segunda safra de milho é a safra de milho, é onde tem o maior volume. Com isso, com esse corte da Stonex, que é uma das principais empresas do agronegócio brasileiro que fazem estimativas privadas para a safra nacional, isso representa um corte de 3 milhões de toneladas na oferta geral de milho do país. E aquela oferta que estava em 108 milhões e 500 mil toneladas recua agora para 105 milhões e 600 mil toneladas. São praticamente 3 milhões de toneladas de corte na safra total. Os números também acompanham um recuo para a produtividade, que antes estava estimada em 101 sacas para a primeira safra e agora passa aí para 100,2 sacas. Mas eu vou mostrar esses números agora, quadro de oferta e demanda, principalmente, mostrando o que vem ocorrendo com a safra brasileira na visão da equipe da Stonex. Aqui, os dados que nós estamos lançando sobre a safra brasileira estão em relação a março de 2021. Por quê? Porque tem diferença. Olha só, em relação à primeira safra brasileira, está estimado em 25 milhões 630 mil toneladas, até uma alta aí de 1% frente aos números que foram apresentados em março, né? Foram 230 mil toneladas acima, de acordo com os dados da Stonex. Agora, a segunda safra é que traz aquela situação diferente para o cenário, né? Você tem aqui uma segunda safra brasileira em 77 milhões e 600 mil toneladas. 77 milhões e 600 mil toneladas, esse número aqui, ele não é ruim. Tá? Inclusive, se confirmar 77 milhões e 600 mil, é uma segunda safra recorde no Brasil. O problema é que a estimativa estava acima de 81 milhões de toneladas. Com isso, há um corte de 4,5%. Por que esse número mais alto aqui é importante, principalmente para as cadeias produtivas de carnes? O complexo carnes brasileiro, num geral, olha essa coluna aqui com muita atenção, porque essa coluna aqui determina como é que está a oferta geral de milho no Brasil, de cereal, para terminação de gado, para engorda de suínos, para engorda de frango também. Então, o complexo carnes fica de olho nisso aqui.
cadeias integradoras e cadeia produtiva de carne bovina de olho nessa coluna, e essa coluna cedeu, né? Ela cede para 77 milhões e 600 mil toneladas, uma queda de 4,5% frente àquilo que se estimava anteriormente para a safra brasileira de milho em segunda época, né? A segunda safra de milho estava em 81 milhões e 300 mil toneladas e agora recua bastante. Olha só, total da safra brasileira em 105 milhões e 500 mil toneladas, uma queda de quase 3%, 2,85% para a safra total do Brasil. Mas a equipe de grãos da Stonex, comandada por Ana Luísa Lodge, traz outras referências também, que esse número aqui ele pode se alterar ainda, então por isso que precisa ter muita atenção com ele. A demanda por milho é maior no Brasil, também para exportação. A Stonex, inclusive, afirma que a exportação deve ficar em 35 milhões de toneladas e um consumo interno muito intenso. Tá? Então esses números aqui, por conta do clima, na segunda safra, pode recuar mais um pouco, né, durante o desenvolvimento da campanha, vai depender basicamente das previsões de como que o clima vai confirmar a situação. E um outro fator importante, de novo, nós estamos com um estoque de passagem na casa de 10 milhões de toneladas. Esse estoque de 10 milhões de toneladas nos coloca num cenário como o que foi vivido no ano de 2020 e que está sendo visto agora nesse ano de 2021. É um estoque de passagem extremamente ajustado no Brasil. Por aqui agora eu falo a respeito de milho, mas milho no cenário internacional. Por isso nós vamos dar uma olhada como é que vem sendo negociado o milho na Bolsa de Chicago. Nós trazemos aqui, antes de falar de Chicago, vamos falar da retomada da ADM, tá? Quase que eu esqueci, né? A equipe acabou de me lembrar. Mas eu quase esqueci que a ADM, né, que é uma das maiores tradings do mundo todo, retoma as atividades em 2 destilarias de etanol lá nos Estados Unidos. É essa a notícia, porque essa notícia mexe bastante com o mercado. Essas destilarias, elas foram paralisadas durante o mês de março do ano passado. Por que elas pararam? 2 motivos. Primeiro, a queda forte do barril do petróleo no mercado internacional e também uma queda muito expressiva no consumo de combustíveis nos Estados Unidos. Isso fez com que boa parte das destilarias norte-americanas parassem no ano passado. Para se ter uma ideia, de acordo com alguns números que foram apresentados durante o ano passado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, eles trouxeram que o pico de paralisação das destilarias chegaram até 55% nos Estados Unidos. E a ADM, que é uma das grandes tradings do mundo, ela vem estudando o mercado e resolveu retornar com atividades de 2 importantes destilarias. Essa notícia ela é muito importante para o mercado de grãos, principalmente norte-americano, e mexe também, de novo, com o quadro de oferta e demanda, porque mostra uma tendência de retorno para as operações com destilaria de etanol à base de milho lá nos Estados Unidos. Isso representa maior demanda. E se representa maior demanda, na teoria, é uma notícia positiva para o mercado, é uma notícia altista. Vamos saber agora se essa notícia altista, ela realmente referendou mercado na Bolsa de Chicago. É o que eu mostro agora e você pode ver comigo aqui. Nós temos as 2 posições de curto prazo, curiosamente, caindo agora, neste momento. Nós temos aqui maio com queda, mas mesmo assim com valores altos, a $5,54 mais 6 o bushel. Julho a $5,41 mais 4 e a posição de setembro a $5,04 mais 2, mas aí setembro ganhando bem, né? E a posição de dezembro ganhando mais de 1% agora, $4,90 mais 2 o bushel, cenários que mostram já claramente uma demanda maior por milho no médio e longo prazo, tá? Esse que é o fator
setor aqui em relação a milho nos Estados Unidos. A médio e longo prazo começa a ter uma representação maior. Só para voltar naquele assunto que tem a ver com esse que está aqui atrás de mim, a ADM espera que ainda em meados desse mês de abril comecem a entrar no mercado norte-americano a produção dessas 2 destilarias que foram retomadas por lá. E o assunto agora no Agricultura BR é a previsão do tempo. Vamos saber agora como é que vem a previsão do tempo para as principais áreas produtoras do país. Então fique atento aí, produtor rural brasileiro, porque agora eu converso com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Os números da G-Rural mostram um desempenho de campo. O plantio do milho, segunda safra, está quase finalizado aí no Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Vamos ver como fica, então, a previsão do tempo nessas áreas nesse início de semana. Hoje, Fabiano, não chove na maior parte aqui do centro-sul do país. Uma massa de ar seco continua atuando sobre a região e impedindo aí a formação de nuvens carregadas de chuva nas principais áreas agrícolas aí do Mato Grosso do Sul, São Paulo e também Paraná. Durante a tarde, o calor predomina e a umidade do ar cai nas horas mais quentes do dia. No sul do Brasil, o dia de hoje será marcado por pancadas de chuva desde o oeste gaúcho até o sudoeste paranaense. Pelo sudeste, áreas produtoras aqui de café conilon e de grãos no noroeste de Minas Gerais recebem pancadas isoladas no final do dia. Como consequência da estiagem, a umidade do solo está bem mais baixa que o ideal para o desenvolvimento agrícola no sul de Goiás, leste aqui de Mato Grosso do Sul, além do norte e oeste de São Paulo e partes aqui do Triângulo Mineiro. São pelo menos aí 20 dias sem chuva forte em boa parte dessas regiões, o que afeta o desenvolvimento aí de cana-de-açúcar, laranja, milho, soja e também pastagens. Agora, amanhã, Fabiano, o tempo muda em boa parte aqui do centro-sul, viu? Um corredor de umidade da Amazônia alimenta aí áreas de instabilidade e espalha a chuva por todo o centro-oeste, sudeste e também metade sul gaúcha até o Paraná. Os maiores acumulados devem ocorrer nas áreas produtoras aí de citros, milho e café arábica da região sudeste do país. Também podem ser pontualmente fortes, com potencial aí para temporais em Goiás. Em Jataí, Goiás, previsão de chuva em meados da semana, mesmo assim o volume é baixo, 4 milímetros. Não há expectativa de chuva volumosa na região até o final da primeira quinzena de março. Ao longo da semana, a chuva irá favorecer o desenvolvimento do milho segunda safra nas áreas produtoras aqui de Mato Grosso e do centro e norte de Goiás. Os acumulados nesses estados podem passar aí dos 30 milímetros. Mas no Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo, Paraná, também a situação volta a ficar mais crítica, Fabiano, com chuvas muito isoladas e também fracas. Essa foi a previsão desta segunda-feira. Amanhã eu trago mais detalhes aqui no Agricultura BR. É com você. E a seguir no Agricultura BR você tem as informações do mercado do café, você vai saber como é que vem a operação em Nova York, para a Arábica, também para a Robusta em Londres. E ainda nós vamos falar a respeito desse terminal exclusivo para embarque de arroz lá no Rio Grande do Sul após o nosso intervalo. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do WhatsApp no 67 99173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. E o primeiro terminal exclusivo para arroz foi inaugurado no Porto do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E já começou a fazer o primeiro embarque. Já nesse último sábado teve início essa operação, que vai concluir em 27 mil toneladas de carregamento em um navio que vai partir para a Costa Rica. Até então, os terminais que eram utilizados para embarcar arroz eram os mesmos que eram para soja e também outros produtos. E, claro, priorizavam soja por conta do valor internacional mais alto. Mas sobre esse novo terminal, eu vou conversar com Paulo Andrei, que fala ao vivo do Rio Grande do Sul a respeito dos embarques de arroz do estado. Paulo Andrei, uma boa tarde a você. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todo mundo que acompanha o canal do Boi. Amanhã, então, terça-feira, dia 6 de abril, zarpa o navio com o primeiro embarque realizado no novo terminal logístico do arroz do Porto de Rio Grande, o TLA. Para vocês terem uma noção, a gente falava sobre 27 mil toneladas, hoje já recebemos a informação de que pode ser 29 mil toneladas, das quais 24 mil toneladas serão destinadas para a Costa Rica, de arroz em casca, e 5 mil toneladas para a Nicarágua. O novo terminal passou por diversas reformas e começa a operar onde se localizava a antiga unidade da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a SES, aqui no Rio Grande do Sul, e recebeu cerca de 10 milhões de reais em investimentos para sua modernização por parte da empresa privada que ganhou essa licitação. Tu já citavas aí, Fabiano, essa situação do período anterior à chegada desse terminal destinado somente para o arroz, em que o produtor já tem essa noção, mas para quem acompanha o canal do Boi às vezes não sabe desse trâmite dentro do Porto de Rio Grande, o cereal do arroz acabava disputando espaço justamente com o grão da soja e por consequência de preço e volume acabava tendo espaço somente na entre-safra da soja. Agora, com esse terminal destinado, as exportações podem se movimentar cada vez mais, aumentando o mercado aqui do Rio Grande do Sul também nessa área. Afinal de contas, 70% do arroz consumido pelo brasileiro é produzido pelo Rio Grande do Sul, especialmente na região sul do estado. A gente conversava com o pessoal do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, que espera colher cerca de 7 a 8 mil toneladas do grão em relação ao ano passado, os números bem próximos aí. Ano passado também foram movimentadas somente no Porto de Rio Grande cerca de 1 milhão e 300 mil toneladas do grão para países como Venezuela, Costa Rica e Nicarágua. A gente fica feliz pelos orizicultores, pelo pessoal que produz arroz e que continue, sim, se valorizando ainda mais na questão da exportação para fora do país, para outras regiões do mundo também, não somente se restringindo à América do Sul. A gente pode levar esse produto cada vez mais longe. Por hoje era isso, né? A gente deseja aí uma boa semana para todo mundo que está acompanhando o canal do Boi e a gente traz mais informações ao longo da semana. Aqui do Rio Grande do Sul, eu volto contigo. Tá certo, Paulo Andrei, uma ótima semana para você e a equipe aí do canal do Boi no Rio Grande do Sul. E já que o Paulo Andrei falou de arroz, a Kaile Rodrigues vai falar de feijão aqui no Agricultura BR. Por quê? Porque na última semana o IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, e a Câmara Setorial debateu um tema importante, que pode representar, inclusive, uma alta na produção de feijão no Brasil. É o que você confere agora na reportagem. A produção de feijão está menor no país, de acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão. Além da competição no campo, as pesquisas são lentas em relação à cultura, diferente de outras, como milho e soja, em termos de produtividade e resistência a doenças e pragas. O feijão, ainda que tenha um preço atraente, não é suficiente para motivar, porque soja e o milho têm outros atrativos. A liquidez, a comercialização fácil, né, transparente, enfim. Existe uma série de fatores aí que acabam levando à diminuição diária e os produtores a produzirem outras culturas. O mercado mundial de feijão está crescendo. É possível encontrar derivados do produto. O Brasil tem cerca de 12 cultivares sendo produzidas, o que gera excedentes para exportação. Fica de fora o feijão carioca, que não tem mercado mundial. Mas o feijão preto, o fradinho, o feijão mung, que é o verde que faz o moyashi, nós temos hoje o feijão azuki, né, aquele feijão oriental e que tem uma boa comercialização no mundo, feijões rajados, feijões vermelhos. Então, essa diversificação já fez de um plano que nós vínhamos desenvolvendo de inserir o Brasil nesse contexto internacional. Para o Instituto, os feijões são uma causa social. Atendem produtores de todo tamanho e consumidores das classes de A a Z. 1 milhão de produtores no Brasil, que vai desde o produtor de um meio saquinho de feijão, que é para sua subsistência, até o produtor que tem milhares de sacos de feijão. E ele acaba distribuindo renda ao longo dessa cadeia produtiva. Por outro lado, quando você olha consumidores, quem são os nossos consumidores? Todas as classes sociais. É o prato típico, né, que representa
a gastronomia brasileira em qualquer lugar, né, a nossa feijoada, e merece um tratamento e uma atenção de uma causa, né? Por isso que nós estamos levantando essa bandeira e convidando todos aqueles, inclusive a sociedade organizada, que nos ajudem. Nós precisamos de ajuda para continuar fazendo o trabalho que temos que fazer de abastecer o Brasil. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. O assunto agora é café, aqui no Agricultura BR. Vamos trazer o mercado futuro do café negociado em Nova York, plataforma Ice Futures, onde mais se negocia café no mundo, referência importante no Brasil, que é o maior produtor e exportador. E aqui você vê muito claramente que as posições de mais curto prazo, inclusive setembro e dezembro, bem distantes daquela marca de $1,30. Posição de maio, $1,20 mais 75 a libra peso. Julho, $1,22 mais 88. Setembro, $1,24 mais 70. E a posição de dezembro a $1,27 mais 10 por libra peso. E nós não vamos trazer, você que é produtor de café Conilon no Brasil, principalmente no Espírito Santo, Bahia e Rondônia, estava aguardando para ver os números do café Robusta em Londres. Hoje não tem operação do café Robusta na Bolsa Londrina. E nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas notícias, últimas informações desta edição. Aproveite para entrar em contato conosco no 67991733737. Eu volto já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, você acompanha comigo como é que vem os negócios com soja no mercado futuro de Chicago. Veja na tela que nós temos agora a soja com alta forte, no mais curto prazo passa de 1% da alta. Posição de maio, $14,16 mais 4 por bushel. Julho, $14,10 o bushel, também subindo aqui quase 1% de alta. Agosto, $13,77 o bushel e setembro, com $13,06 mais 4 por bushel, negócios em alta com soja em Chicago. Acompanhe comigo agora o dólar que vinha caindo na abertura dessa edição, R$ 5,65 mais 4, o dólar continua caindo mais de 1%, mas a queda é menor do que no começo do programa, agora com queda de 1,07%, de acordo com os números que você confere diariamente aqui no Agricultura BR. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Desejo a todos uma excelente tarde. Fique conosco. Você que é pecuarista, de olho na fazenda vem aí com grandes oportunidades para você. Então, fique conosco. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais. Uma ótima tarde a você e continue aqui no canal do Boi.